Bem-vindos, bem-vindas, amigos, amigas da Itálica. Hoje, para um vídeo muito especial, um encontro aqui com pessoas incríveis que são especialistas em genealogia, que vão trazer muita informação interessante para a gente a respeito de pesquisa genealógica, para vocês que se interessam por cidadania italiana, mas não só, né? Mesmo pessoas que, enfim, muitos entre vocês eu sei que se interessam por história, por cultura de modo geral. Então, com certeza, um conteúdo que vai ser muito útil, muito interessante e também, com certeza, muito divertido. Então, dou as boas-vindas aqui aos meus amigos, meus colegas, a Fernanda Zanini, a Bárbara Ferreira e o Virginio Mantesso. Eu vou apresentá-los rapidamente aqui, para quem ainda não os conhece, eles já participaram aqui com a gente em outros momentos, mas vou apresentá-los rapidinho aqui para quem, porventura, não tenha visto os nossos encontros anteriores. E eu tenho certeza de que, ao final desse nosso bate-papo, dessa nossa apresentação, vocês vão acompanhar sempre o trabalho deles, porque realmente eles realizam um trabalho incrível. O Virgínio é meu conterrâneo, né? Também descendente de Lucani, né? Então tem ascendência aí da Basilicata, mas não só, também descendente de toscanos, vênetos. Então é um verdadeiro italiano, né? Realmente descendente de italianos de vários lugares, formado em geologia pela USP, em história também pela USP e guia de turismo pelo Senac. Cara incrível, mora na Itália há muitos anos, né? Sabia que cada hora que eu converso com o Virgínio, ele está num país, né? Hoje, por exemplo, ele está na Alemanha, mas até onde me consta, ele mora na Itália ainda, né? Depois o Virgínio já vai me corrigir ou vai confirmar o que eu disse. E é uma pessoa que é apaixonada pelo que faz, apaixonada pelo estudo de genealogia, né? Desde 1984, que faz esse estudo, que atua nessa área, então com pesquisa. Já ministrou mais de 50 cursos de história da imigração italiana e pesquisa genealógica, né? Muitos deles, inclusive, no Museu da Imigração, que então se chamava ainda Memorial do Imigrante, para vocês verem como faz tempo, né, que ele atua. Já o museu até mudou de nome, né, Virgínio? E, enfim, e mais de 15 cursos de paleografia. Inclusive, a gente já fez uma live juntos aqui na Itálica. Se vocês buscarem aí no nosso biblioteca, vocês vão encontrar essa live interessantíssima, onde ele fala sobre leitura de documentos antigos, materiais, né? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Vamos fazer assim, acho que fica até mais fácil. Vocês depois dêem uma olhadinha nessa live, que foi muito legal. E é um participante ativo e palestrante em diversos eventos do Family Search. Quem já está familiarizado, né, com essa questão de pesquisa, com certeza, pesquisa genealógica especificamente, né, com certeza já conhece o pessoal do Family Search, já sabe do trabalho deles. Se não sabe, procure saber. Eu vou deixar aqui embaixo também o link para uma outra live que a gente fez a respeito justamente com o pessoal do Family Search. Bem-vindo, Virgínio. Obrigado, Darius. É um prazer estar com você, com as minhas duas companheiras de autoria desse livro, do qual nós vamos falar. E é um prazer muito grande, muito especial estar com o seu pessoal, com os seus alunos, companheiros de jornada, alunas, companheiras de jornada. E isso, para nós que mexemos com pesquisa, já é um início muito bom. Se eles escolheram aprender italiano com o melhor professor, com o melhor grupo que tem, que é o Itálica, isso já está demonstrando que são pessoas que levam as coisas a sério. Então, isso é muito favorável, porque existe, infelizmente, uma certa divulgação aí de um conceito do que você pode... Em primeiro lugar, parece que as pessoas acham que genealogia vem como inspiração divina, que a pessoa nasce sabendo. Então, ela procura algumas coisas na internet, ela acha que ela está fazendo pesquisa genealógica. E, segundo, também existe aí uma coisa que é atrativo num primeiro momento, mas é frustrante em seguida, porque são pequenas
pequenas pílulas de pesquisa genealógica soltas no ar. Então, a pessoa começa... A gente tem muita consulta nessa linha. A pessoa fala, olha, faz 2 anos que eu estou tentando, já fiz e tal. E eu falei, bom, o que você fez? Não, porque eu achei aqui uma informação, achei... Não é assim que funciona a genealogia, né? A genealogia, como vocês sabem, vai fazer a ligação de você, da sua família, se tiver filhos, etc., para os seus antepassados. Então, a palavra-chave é ligação. Para fazer a ligação, você tem que ter uma visão integrada, né? E isso é uma das coisas mais importantes na genealogia. Não pegar dados soltos. Na genealogia não se pulam etapas, né? Não dá para você identificar o seu trisavô se você não tem uma identificação bem feita do seu bisavô, por exemplo, e situações parecidas, né? Então, especificamente nesta reunião de hoje, a nossa ideia é mostrar para vocês o nosso e-book, né, do Guia de Pesquisa Genealógica para a Cidadania Italiana. É preciso lembrar, em primeiro lugar, que para a cidadania italiana é uma das possibilidades de uso. Se você quiser só fazer a sua pesquisa genealógica, pensando só nos seus antepassados, para deixar para sua família, inclusive, uma coisa, um documento histórico, ele vale perfeitamente, né? Na verdade, o guia ensina como fazer a pesquisa e depois também tem como é que se faz a utilização disso especificamente para o reconhecimento da cidadania italiana. Então, é preciso lembrar aqui o seguinte, antes de eu mostrar um pouquinho do conteúdo para vocês, lembrar algumas características dessas pesquisas, né? Em primeiro lugar, pesquisa genealógica é uma atividade técnica, né? Ninguém necessariamente nasce sabendo pesquisa genealógica. Tem algumas pessoas, dependendo até de formação, em que áreas elas são formadas e tal, tem mais facilidade. Mas nós não podemos esquecer que é uma atividade técnica, então ela tem que ser vista como tal, né? Segundo, na prática, não basta querer, né? Às vezes tem gente, a gente faz consulta, a gente recebe consultas de pessoas, nossa, faz anos que eu estou atrás, eu quero tanto saber dos meus antepassados, admiro, penso neles e tal, mas se a pessoa não sabe fazer, não vai para frente, né? Principalmente a partir da hora em que você precisa consultar documentos que não estão disponíveis nos cartórios imediatos, por exemplo. No resumo, então, sendo uma técnica que é preciso saber fazer, ela funciona melhor se ela for aprendida como um todo, né, com uma série de conceitos integrados e não como esse picadinho de informações soltas que eu mencionei recentemente que a gente vê, né? A gente precisa saber fazer as coisas e saber também integrar as informações que a gente descobre, e aí entra toda a técnica. Nesse ponto de vista, 2 coisas são importantes no nosso guia, que nós vamos já mostrá-lo, né? Em primeiro lugar, é que os links são ativos. Ele é essencialmente um e-book, vamos deixar claro isso, ele é essencialmente um e-book. Mas os links sendo ativos, se você tivesse, por exemplo, uma edição impressa, você teria que digitar cada um daqueles links que às vezes são longos, às vezes são umas palavras inesperadas ou umas combinações de letras completamente aleatórias, né, que dificultam um pouquinho. Então, uma grande vantagem de trabalhar com link, com o guia, é que os links são ativos. E segundo, mesmo sendo ativo e tudo, você tem a possibilidade de imprimir o guia, porque ele foi feito, além de ser belíssimo, né, além de ser belíssimo, as ilustrações são lindas, o trabalho da Bárbara como design gráfica foi excepcionalmente belo, né? E o que é importante tecnicamente, você recebe o guia, quem adquirir o guia recebe em PDF de alta definição. Então, você pode imprimir e vai ficar com um livro belíssimo, realmente muito, muito bonito, tá? Bom, então isso aqui é uma visão geral de qual é a ideia de ter um guia e como é que ele é. Eu gostaria de mostrar para vocês agora um sumário do conteúdo, fazendo um resumo muito rápido aqui.
Ok, vamos lá, só um segundinho, já vou compartilhar. Enquanto eu só ajusto aqui, deixa eu já dar as boas-vindas também para a Bárbara e para a Fernanda, já aproveitar. Então, a Fernanda Zanini, que é pesquisadora profissional, especializada em genealogia ítalo-brasileira, e é incrível pensar que ela se apaixonou pelo tema quando começou a resgatar as origens dos seus bisavós e trisavós italianos. Então, vejam como tudo dialoga aqui com a gente, né, pessoal? Todo mundo aqui, acredito que a grande maioria, né, tem origens italianas, em algum momento também pensou, pelo menos pensou, né, em pesquisar, em saber mais a respeito das suas origens, e a diferença é que a Fernanda, ela realmente foi a fundo nisso, vai a fundo nisso, e né, está aqui hoje compartilhando com a gente, junto da Fernanda, junto da Bárbara, junto do Virgínio, as técnicas, né, para realizar isso de uma forma correta, né, para a gente realmente buscar as informações, conseguir encontrar essas informações. A Fernanda tem uma empresa de pesquisa genealógica e busca de documentos, La Mia Itália, que já ajudou centenas de famílias a se reconectarem com as suas origens italianas. É coautora do Guia de Pesquisa Genealógica, que a gente vai mostrar agora para vocês, e é cofundadora do Grupo de Pesquisa Genealógica Ítalo-Brasileira. Bem-vinda, Fernanda, mais uma vez. E duas boas-vindas também para a Bárbara, que é genealogista, designer, com experiência em projetos de design de história de família. Então, como o Virgínio dizia, justamente vocês vão ver daqui a pouco o layout do livro, o design, enfim, do e-book. A gente chama de livro, né? É um e-book pela praticidade, como o Virgínio disse, por conta dos inúmeros links, né, que estão inseridos ali. Então, o fato de ser um livro digital facilita demais a poder acessar esses links, mas ele foi pensado de fato como um livro, inclusive também na possibilidade de imprimi-lo. Vocês têm aí, né? Se vocês quiserem já ir mostrando aí, já o pessoal já vai também fazendo uma ideia melhor da. Que legal! Se puderem dar uma folhadinha, já dá uma ideia. Vejam, cheio de anotações, fica ainda mais bonito, né? É um livro que ele é digital, mas ele foi diagramado para ter uma ótima leitura também, impresso, e o arquivo fechado em uma boa resolução para impressão. Então, é possível realmente ver todo o conteúdo com clareza e utilizar, como a Fê fez ali, com anotações, porque acaba que vira realmente um guia de consulta, né? Durante esse seu processo todo de pesquisa da história da família, informações sobre cidadania italiana também. Então, é um material realmente que você volta a revê-lo diversas vezes ao longo da sua jornada de pesquisa genealógica. Perfeito. A gente usa isso como ferramenta realmente, né, de trabalho. Então, mesmo genealogista profissional, a gente tem aqui, eu tenho as datas marcadinhas, datas de implementação de registro civil na Itália, de registro civil no Brasil, enfim, são aquelas coisas que a gente consulta direto. Então, realmente uma ferramenta bem interessante. Perfeito. E só concluindo a apresentação da Bárbara, ela descobriu seu interesse por genealogia ao pesquisar a história da família Sisson no Brasil. Pronunciei correto? Sisson? Sisson, né? Sim, é francês, é antepassado do meu marido. Foi quando eu entrei nesse universo aí da pesquisa. E esse trabalho levou à fundação do Instituto Sébastien Sisson, né? A Bárbara é criadora do Diário da Genealogia, em que é uma empresa especializada em pesquisa genealógica e criação de produtos editoriais genealógicos. Então, vocês estão vendo, pessoal, que estamos aqui com 3 gigantes da genealogia. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Então, vamos lá. A gente ficou, então, agora de mostrar o índice do guia, correto? Do livro, correto? Então, Exato. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou silenciar o meu microfone e, Virgínio, fica à vontade para ir falando, tá bom? Então, o guia tem 208 páginas, né? E ele é feito de uma maneira a acumular as informações para vocês. As informações iniciais, como vocês estão vendo aí, tem uma apresentação, que é o padrão para vocês saberem de que tratamos, né? O grupo de genealogia, para vocês nos conhecerem, né? Cada um dos 3 coautores, né? Depois vem a parte propriamente de informação sobre, num primeiro momento, a história da imigração. Por quê? Só a gente conhecendo o que aconteceu é que você vai poder encaixar, vamos dizer assim, os seus familiares nesse processo histórico que foi tão
significativo, né? A gente traz a ideia de que a imigração do seu antepassado, por exemplo, é resultado de uma combinação de fatores. Alguns desses fatores são fora do controle dele, a situação na Itália, né, a dificuldade que eles estavam passando, etc. E tem um fator que é muito interessante, que é o que decide a ida. Quer dizer, na mesma situação da Itália com dificuldade, como nós descrevemos rapidamente aí no e-book, alguns decidiram ir para outros lugares, alguns decidiram ficar na Itália. Então, aí a gente explica qual era a situação, né? Qual era o cenário em que isso acontecia, põe os elementos históricos, põe os elementos para vocês entenderem também essa tomada de decisão, como eu falei, individual, né? Então, esse capítulo de introdução nos dá uma visão geral, né? Um pano de fundo para a sua história familiar. Lembrando o seguinte, se você for tiver como seu objetivo fazer a sua história familiar, que é o que nós sugerimos sempre, passe da simples genealogia, não faça uma mera árvore genealógica que é ótima, que é necessária, mas que não precisa ser o seu final. O interessante é você fazer uma história da sua família, né? O que você sabe, transforma isso num texto e você vai fazer, então, poder compartilhar com seus parentes, etc. Passada, então, a questão da imigração propriamente dita, vem o capítulo do reconhecimento da cidadania italiana, né? É uma coisa complexa, nós não pretendemos resolver todas as situações aí, naturalmente, vocês têm seguramente acompanhado toda a agitação que acontece nisso aí, praticamente cada 2, 3 meses tem uma novidade, querem mudar isso, querem fazer aquilo. Então, nós damos uma visão geral para você entender quais são as possibilidades, né? E, inclusive, quais são os documentos. Esses documentos necessários são essencialmente sempre os mesmos, tá? Então, chegamos aí a primeiro 25, uma quarta parte do livro até aí. Depois, nós falamos especificamente da pesquisa genealógica, dividida numa coleta de informações, que é um texto mais genérico, como pesquisar no Brasil, que é isso que vocês vão ver em detalhe daqui a pouquinho, como pesquisar na Itália, e a questão de o que é quando se tornou possível ser italiano, vamos chamar assim, tá certo? É uma discussão interessante, porque o uso da palavra italiana, no nosso entender, tem que ter uma certa visão mais ou menos definida, bem definida, aliás, para ser exato, bem definida em termos de data e tudo. Depois tem uma mensagem final nossa, né, que é um prazer, tem vários anexos, né, e os anexos são 5 anexos, né? Um que trata da história del comune, e isso é muito importante, porque você vai achar, em muitos casos, que o comune, quer dizer, a cidadezinha onde nasceu o seu antepassado agora, pode estar com o mesmo nome, nas mesmas condições administrativas ou não. Agora, ela não estando, você vai precisar saber onde é que ela estava. Ela pertencia àquela mesma região, ela pode ter mudado até de região, ela pode ter sido parte de um comune, pode ter juntado com outro comune e mudado o nome, etc. Então, é quase que uma genealogia dos comunes. E esse é um link para um site italiano que é muito importante se a situação começar a complicar, vamos dizer assim, para você, tá? Depois, são 3 anexos que falam aspectos diferentes do Family Search, que é como vocês sabem, é uma organização básica para quem trabalha com isso, ou está fazendo a sua engenharia familiar. O primeiro fala da árvore familiar propriamente, o segundo dos catálogos e o terceiro dos registros, que estão num crescimento extraordinário. Eles põem, para vocês terem uma ideia, cerca de 1 milhão de registros por dia.
no site online deles. É um trabalho inacreditável, único, né, que vai trazer para nós aí, literalmente, já está trazendo 6 ou 7 bilhões de registros, e isso vai sempre crescer. E, por último, um outro site também muito importante, que é ligado ao governo italiano, que é o site dos Antenati. Além disso, que vem impresso, você recebe também, como bônus, mais 4 documentos importantíssimos na prática, tá? Eles são menos teóricos, esses 4, mas são muito bons na prática, no seu dia a dia. Primeiro, uma lista de tradução dos pronomes dos italianos para o português. Alguns pronomes são meio evidentes, né? Que Luigi vira Luiza, a gente sabe com facilidade. Agora, alguns não são. Se você tem um antepassado que se chamava Girolamo, ele no Brasil pode ter adotado a tradução desse nome, que é Jerônimo. Isso implica em algumas dificuldades na sua pesquisa. Por exemplo, Girolamo se escreve com G e Jerônimo com J. Então, se você for procurar um índice, você vai ter que trabalhar em 2 letras diferentes. Aí, né? Segundo, tem também uma série de modelos de e-mails de solicitação de pesquisa aos diferentes arquivos. Tem um modelo da árvore de costado, que é muito prática para você imprimir e ficar escrevendo manualmente mesmo ali, quando você vai num lugar, ou quando você quiser mostrar para parentes e tal. E o quarto bônus é uma lista que é útil para um certo grupo de pessoas, não necessariamente para todos, que é a lista dos comunes que fizeram parte do Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro, ele existiu de 1867 até praticamente 1920, até o final da Primeira Guerra, e as pessoas nascidas nessa região têm condições peculiares na questão tanto da genealogia quanto do reconhecimento da cidadania. Então, você se esqueceu de um bônus. Você se esqueceu de um bônus, Virgínio. Pode falar. O bônus da Black Friday, né? Então, para quem quiser adquirir o livro nesta semana agora, que é a última de novembro, com um valor especial. Então, o link, pessoal, está na descrição do vídeo para vocês adquirirem. Então, para quem já se interessou pelo tema, já gosta de pesquisa, gosta de genealogia, quer aprender como fazer isso da maneira certa, as técnicas corretas, enfim, ter todo o embasamento para fazer a sua própria pesquisa, descobrir as suas raízes, as suas origens, o link está aqui embaixo para o livro, e aí tem o cupom, também vai estar aparecendo na descrição ali do vídeo, tem o cupom para vocês inserirem e conseguirem um preço especial com 30% de desconto só agora na Black Friday. Então, aproveitem mais esse bônus. É isso aí, né? Quinto bônus, perfeito. Pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu tenho certeza que vocês, se adquirindo o guia, vocês vão ficar muito satisfeitos. As respostas que nós temos são impressionantes, né? Para nós é uma grande satisfação saber que nós conseguimos passar isso para vocês. E agora vocês vão ver, então, em detalhes, o tema da pesquisa no Brasil, com as nossas 2 especialistas aí, coautoras, colegas, Bárbara e Fernanda. Perfeito. Só para introduzir, a gente discutiu bastante a respeito de como trazer para vocês o livro, como apresentar, e o recorte que a gente optou por fazer é justamente na questão da pesquisa no Brasil, né? Então, esse é um dos capítulos do livro, e agora eu passo a palavra para as meninas que vão trazer essas informações que eu acho que são centrais, né? A gente parte daqui, né? Partimos do Brasil nessa pesquisa, né? Eu falo primeiro, Fê, ou você? Bom, esse recorte é importantíssimo porque essa pesquisa precisa iniciar nos documentos da própria família, ou seja, nos documentos brasileiros, né? Nós estamos aqui, a maior parte do seu público, acredito que sejam brasileiros que estão querendo reconhecer a cidadania italiana. Então, esse é o ponto de partida. É algo até bem simples, é você sentar na mesa com seus avós, com seus pais, tios, e começar a perguntar sobre o que eles sabem sobre a história da família, especificamente. Simples e prazeroso, né? Prazeroso, vira até um encontro agradável, né?
com a família. E é para ser assim mesmo, de repente promover um encontro para se falar sobre isso, para se falar sobre a história dos familiares, dos antepassados, e daí coletar as primeiras informações, junto, claro, com os documentos que você tem em sua posse e os documentos que outros familiares tenham também. Então, você pode até organizar uma reunião e pedir para que as pessoas levem fotografias e documentos, e parte desse ponto, né? Coletar todos esses dados e analisar esses dados. Depois, com calma, você pode pegar o nosso modelo lá da árvore de costado e começar a inserir ali algumas informações que você já coleta desses documentos, né? E as informações principais, que são os nomes, verificar as grafias, porque essa questão é muito importante nesse processo, você verificar todas as formas que se apresentam os prenomes e sobrenomes, e coletar isso tudo, ter atenção ao arco temporal da pesquisa, quando que deve ter ocorrido o nascimento, o casamento, o óbito. Então, são essas questões, essas informações que você levanta inicialmente. Nós tratamos disso detalhadamente nesse capítulo do guia que a gente fala sobre a pesquisa no Brasil, né? Então, o ponto inicial é realmente esse: coletar os documentos, os relatos e iniciar essa organização de dados para que você possa depois pensar de forma mais efetiva em quais fontes você deve consultar para conseguir tais informações. Então, se inicia dessa forma. Bom, complementando um pouco, então, o que a Bárbara estava mostrando do guia, o que eu queria compartilhar com vocês? Bom, a gente sabe que a grande maioria das pessoas entra nessa pesquisa genealógica de antepassados italianos em busca do reconhecimento da cidadania, né? Então, como a gente tem que fazer lá a linhazinha de você até o seu antepassado italiano, nascimento, casamento e óbito, a gente precisa identificar todos esses documentos. E aí, o que acontece normalmente, né, na nossa experiência? As pessoas sabem que tem um antepassado italiano, ou alguém comentou, a pessoa já vai direto, não, então vou pesquisar na Itália. Só que, né, como o vizinho estava até comentando, o que você vai pesquisar na Itália? A definição do que será pesquisado está toda nos documentos brasileiros, nos registros brasileiros. Então, claro que vai estar com grafias diferentes, vai ter variação do arco temporal, mas é através desses documentos que a gente vai definir o objetivo de pesquisa. Um outro ponto importante também, né, além de que a gente precisa de todos emitir as certidões e ter o teor desses registros para o reconhecimento da cidadania italiana, além disso também, não necessariamente todos, porque, por exemplo, dependendo da via, tem o óbito, às vezes, que não é necessário. Mas, às vezes, o óbito ajuda a pesquisa. Então, às vezes, as pessoas querem economizar em emitir documento no Brasil, né? Economizar, eu brinco sempre com os clientes, economizar em real para gastar em euro depois, né? Que é 6 vezes mais. Então, assim, às vezes é um documento que não é necessário, por exemplo, é uma linha colateral, é um filho que não é do antepassado italiano, que não é o filho que é o seu descendente direto, mas às vezes no documento daquele filho tem justamente a origem já da Itália. Então, tudo que você quis economizar em real, às vezes até você precisa depois gastar tudo em euro. Então, é muito importante esse ponto. E acredito que também uma confusão que as pessoas fazem é que se os antepassados eles foram da Itália para o Brasil, os registros estarão na Itália. E sim, os registros de nascimento, de casamento e de morte que aconteceram na Itália estarão na Itália, mas os registros de imigrantes, eles acompanharam esses imigrantes. Então, por exemplo, a lista de bordo é um registro importantíssimo que está no Brasil, não está na Itália. As matrículas de hospedarias de imigrantes, então eu tenho toda a concentração daquele fluxo gigante de imigrante num local só, então eu consigo pesquisar ali vários. Então, enfim, as pessoas têm um pouco de confusão e têm essa ansiedade para partir direto para a Itália, mas a gente precisa realmente fechar esse cenário e às vezes até a gente consegue resolver a pesquisa italiana ainda no Brasil. Através do Brasil, você já vai achar o local, já vai achar o comune, já vai achar, enfim, às vezes você emite uma certidão em ter o teor de um parente que você nem conhece, que já fez o reconhecimento e já retificou, e ali já tem os dados completos. Então, assim, realmente, a gente não pode pular essa etapa, porque ela é fundamental. E só para complementar, é importante também pensar até nos registros religiosos,
Por mais que você esteja pesquisando documentos civis, já é um período do registro civil, mas se volte também aos registros religiosos de batismo, casamento, porque ali tem informações muito valiosas. Então, já tive muitos casos de pesquisa onde, como a Fernanda falou, nós resolvemos a questão no Brasil, porque tinha no registro religioso a informação importante sobre a origem. Então, realmente vale a pena gastar um pouquinho mais de tempo e dinheiro investigando a documentação brasileira, coletar o máximo de dados possíveis para que a sua pesquisa na Itália seja mais produtiva e eficaz também. E como a Fernanda falou, melhor gastar em reais do que em euros, né? É por aí. Muito bom. É o que eu disse ali, eu acho que a gente decidiu por esse recorte porque realmente é por onde todos vão partir, mas eu também percebo isso que vocês falaram, e com certeza vocês, isso é algo que vocês veem no dia a dia de vocês, uma certa ansiedade para logo ir para a Itália, encontrar as coisas lá, sendo que muitos nós ali são feitos aqui mesmo, desatados, né? Na verdade, muitas coisas são descobertas ainda aqui no Brasil, né? Eu gostaria de, inclusive, reforçar um pouquinho isso que vocês estão falando, porque nós todos que mexemos com isso já tivemos casos de pessoas que chegam... Eu tive um caso de uma pessoa que chegou para mim e falou, preciso de umas informações. Eu falei, não. Ele falou, eu preciso rápido. Eu falei, rápido... tem um tempo para pesquisar, amadurecer, né? Não é isso. Não, é porque eu já decidi que se não tiver nada até o final desse mês, eu vou para a Itália. Para onde? Né? Isso é uma atitude assim, intempestiva, mas absolutamente útil. Porque você vai fazer o quê? Você vai descer no aeroporto da Itália e vai para onde? Totalmente impulsiva, né? Totalmente. Exatamente. Mas isso é bem comum, hein? Isso é bem comum. Muito Eu recebo comum, muitos muito casos comum. assim, realmente, como o Virginia está falando, por exemplo, de pessoas que até já vieram para a Itália, e aí tem esse exemplo na família, assim, mas meu tio já foi ali no Comune, como é que ele não achou? Eu falei assim, porque às vezes ele pediu com a grafia errada, ou porque ele não tinha o conhecimento que, né, enfim, não passou direito as informações, ou até o obstáculo da língua, mas imagine esse o caso que a família foi no Comune certo, e não conseguiu o documento. Agora, imagina uma pessoa que chega ali, que tem 8.000 opções, porque são 8.000 comunes diferentes, tá, para onde você vai, então? Pé no chão, pessoal, e contem justamente, né, instruam-se, né, é preciso ter as informações corretas, então, realmente, se é do interesse de vocês descobrir mais a respeito das origens, não deixem de adquirir o livro, porque com certeza vai trazer muitas informações úteis aí que vão ajudar demais vocês nessa belíssima jornada. Eu sempre gosto de citar o caso do Virgínio, que é um pouco fora, né, do normal, mas o Virgínio conseguiu resgatar a sua linha do tempo aí, da sua árvore genealógica, vai até quando mesmo, Virgínio? Tem um antepassado que vai a 1480. Incrível, né? Nessa árvore que vocês podem ver aqui, agora, eu tenho 600... Essa edição ainda faltam alguns, mas na edição mais recente eu tenho 642 antepassados diretos que eu pesquisei cada um desses registros. Faz 40 anos que eu faço isso, né? Comecei em 84. Na verdade, legal. Foi essa pesquisa que me levou a fazer o curso de História, né? Eu falei, quero fazer isso, quero muito fazer isso, qual é o caminho? O caminho mais organizado é realmente fazer. Não existia, na época, essa variedade que a gente tem de informações na internet que ajudam muito. De uma certa maneira, com as devidas limitações, o guia substitui uma formação mais técnica, escolar, universitária, etc., na medida em que ele vai focar muito naquilo que você quer, né? E ele foi feito para esse objetivo, tá? Outra coisa também que a gente precisa destacar é que nós autores, estamos à disposição de vocês, no caso de dúvidas, complicações especiais, etc. Não é que nós vamos fazer a pesquisa para ninguém, mas tem alguma coisa que não está bem clara ou alguma coisa assim, vocês têm
indicados no guia, os meios de contatos respectivos. Vocês contem com a gente, né? Eu não sei quanto o Dário já tem compartilhado com vocês uma visão interna, mas eu acho que é bem claro, as pessoas como nós 4 aqui, que nos dispomos a fazer esse tipo de trabalho, de divulgação, a gente acaba adquirindo assim uma vontade colossal de ajudar as pessoas. E eu acho que é isso que faz o sucesso da gente, e principalmente que dá uma alegria imensa. Quando todos nós já choramos por pesquisas familiares que deram certo ou que não deram certo, por descobertas inesperadas que aparecem em família, vocês se preparem, vão acontecer. É apaixonante, né? Eu sempre digo isso, é algo apaixonante mesmo. E nós compartilhamos essa paixão, né? Vou só contar um casinho para lembrar para vocês e como as pessoas reagem diferente. É frequente, nós estamos falando de imigrantes que migraram, que saíram da Itália, essencialmente, se nós vamos colocar assim na raiz das coisas, para não morrer de fome, vamos ser claros. Eles estavam em péssimas condições, né? E então aconteciam muitas dificuldades, e uma das coisas que eles tinham que fazer era conseguir baratear esta vinda para cá, conseguindo uma passagem subsidiada, como o Estado de São Paulo, durante muitos anos, ofereceu. Para isso, ele precisava apresentar alguns documentos. Então, é comum, isso já aconteceu mais de uma vez comigo e com outras pessoas também, aparece, por exemplo, na família, nos documentos da família, um certificado de pobreza, em que a prefeitura local, prefeitura não é bem o termo, mas é o equivalente à prefeitura local, dá um documento dizendo que a pessoa está numa condição de, e aí tem várias palavras, de miserabilidade, de pobreza, de miséria, etc. E isso fica um documento que a gente pode conseguir imagem dele. Num caso específico que me marcou muito, foi eu fazendo a pesquisa com a senhora, quando dei a primeira devolutiva, falei, olha, apareceu um documento que eu não sei se a senhora quer que apareça para todo mundo, que a gente ponha no relatório final. O que é? Ela falou, eu falei, é um atestado de pobreza, um atestado de miséria, de condição de miséria. Ela falou assim, não, eu não ponho esse documento não aí. Eu adoraria, porque eu acho que esse documento mostra o quanto eles batalharam para vir para cá. Mas se eu fizer isso, se eu botar esse documento, a minha prima não vai pagar a metade da pesquisa como a gente tinha combinado. Então, para vocês verem como as pessoas reagem de maneiras completamente diferentes, né? Um vê naquele documento uma prova da braveza, da determinação dessas famílias, e o outro vê, numa visão mais atual, sim, que elas dão uma vergonha de família, né? E a gente compartilha tudo isso também, tá? Muito bom. Pessoal, muito obrigado, Virgínio, Fernanda, Bárbara, sempre um prazer receber vocês. Vamos fazer mais encontros, inclusive presencialmente, né? E logo a gente vem com novidades aí para o pessoal. E é isso, lembro a todos que os links todos estão aqui embaixo, aproveitem, qualquer coisa, mandem uma mensagem, entrem em contato, a gente está sempre à disposição de vocês. E é isso, boa pesquisa a todos. Obrigado, pessoal. Boa pesquisa a todos. Obrigada, obrigada. Um abraço.